Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 10 de abril de 2025, já estamos aí quase na metade do mês, quinta-feira, com muita informação. Pena que não dá para falar de tudo, né? Até porque eu confesso aos senhores que eu gosto de política, sempre gostei de política desde cedo. Porque a política é como se fosse um jogo de xadrez. Cada dia existe uma jogada nova. E nós temos sempre que procurar entender o motivo daquela jogada. Às vezes a situação parece nebulosa, de repente vira a nosso favor, no dia seguinte vai ao contrário. Verdade é que é uma mudança constante, por isso todo dia existe uma notícia diferente. E eu não falo de fuxicos, de fofocas, né? De Sâmia Bonfim, de PSOL, essas tranqueiras. Eu não perco tempo de falar nisso, porque isso não agrega nada em nosso conhecimento. Mas eu gosto de trazer coisas que ajudam a fazer todos raciocinarem comigo. E eu procuro informações para aprender e poder trazer a vocês, né? Não é coisa da minha cabeça. Mas vamos começar dizendo que hoje, pelo menos até o meio desta tarde, a nossa oposição já contabilizava 251 assinaturas de parlamentares, né, favoráveis ao projeto da anistia, faltando, portanto, somente 6 assinaturas para completar o mínimo necessário, que é metade mais um. Muito bem. Muito embora os oposicionistas queiram, na verdade, atingir ao menos 300 assinaturas para dar mais confiança, mais força, né, para fortalecer ainda mais esta pauta que será levada até as mãos de Hugo Motta. Nesse momento, Hugo Motta se encontra encurralado, tendo que obedecer de forma submissa a ordem daquele ministro, enquanto sofre a pressão de seus colegas dentro da Câmara dos Deputados. Dizem alguns parlamentares que Hugo Motta anda meio deprimido, acuado, calado, escondido, por não ter como justificar aos seus pares a sua negativa em querer pautar o projeto da anistia. Enquanto isto, o maior líder político do Brasil continua trabalhando. Todo santo dia o homem está ativo, trabalhando, procurando trazer boas novas, dia após dia. Inclusive, hoje teve um encontro, um compromisso muito importante. O Movimento Advogados de Direita do Brasil articulou um manifesto jurídico contra a censura e perseguição no país. Esse texto foi lançado hoje durante um almoço lá em Brasília. E o evento contou aí com a presença do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ainda presidente para nós, além de parlamentares. O grupo formado por advogados conservadores também prometeram protocolar o documento na Organização dos Estados Americanos. Nesse manifesto, os advogados denunciam o estado de exceção e censura, além da perseguição política empregados pelo Supremo Tribunal. Um helicóptero passando, né? Vamos ver. Deve ser algum ministro, algum parlamentar passeando aqui em São Paulo de graça, né? E eu tenho que aguentar esse barulho na cabeça. Mas vamos que vamos. A iniciativa é uma reação ao grupo Prerrogativas, que todos nós conhecemos, que é um grupo coletivo de juristas de esquerda, alinhados ao atual mandatário do Brasil e que pouco se importam com as leis. Não estão nem aí com as leis. Esse manifesto dos advogados de direita será protocolado na Organização dos Estados Americanos, como eu disse, para denunciar todos os abusos. E quem afirmou isto foi Jéssica Almeida, que é a coordenadora nacional do movimento.
Esse documento possui 37 páginas, além de denúncias de outros colegas que foram protocoladas na Ordem dos Advogados do Brasil. É muito importante esse tipo de acontecimento, porque serve para fortificar cada vez mais a certeza de que o nosso ainda presidente nunca perdeu apoio, nunca perdeu a força política que ele mesmo construiu por conta própria. E a prova disto é que o PL, seu partido, que às vezes dá uma pisada de bola difícil de entender, né? Mas o PL vai dar o pontapé em uma turnê com Jair Bolsonaro, de olho no eleitorado do Nordeste. Vai dar? Não, já deu o pontapé, né? Esse eleitorado do Nordeste é o reduto eleitoral do Luiz Inácio. Então é muito importante começar por ali. A turnê de nome Rota 22 foi idealizado pelo senador Rogério Marinho, que levará o ex-presidente ao interior de todo o Rio Grande do Norte para apresentar obras de seu governo, e depois disto, outros 6 estados deverão receber a turnê. Enquanto tudo vai acontecendo por aqui, deixando de lado, como eu disse, essas brigas, bate-bocas da esquerda, por conta da quase certa cassação do débil deputado Glauber Rocha, né? Deixando de lado escândalos que envolvem aí o ministro do Supremo Gilmar Mendes, a CBF e o PCdoB, conforme a reportagem da revista Piauí, que aliás vou deixar o link abaixo do vídeo para que vocês leiam e passem mal do estômago, né? Mas, além disso tudo, o tal jornalista de esquerda, William Vac, que outrora foi um bom profissional, disse que o caos provocado por Donald Trump não foi resultado de cálculo estratégico ou tática de negociação. Pelo contrário, trata-se do mais emblemático caso de suicídio geopolítico da história moderna. Isso é o que pensa o WW, que levou o pontapé da Rede Plim Plim por questões raciais, né? Digamos assim. Ele disse ainda que a atitude de Trump em abrir esta guerra comercial é o mais emblemático caso de suicídio geopolítico da história moderna, porque está impulsionado por uma mistura de ignorância e incompetência, além da arrogância. Ai, meu Deus! Quem é William Vac nessa fila do pão? O Donald Trump é que é ignorante? Ele que é presidente da maior potência mundial. Ele é o ignorante, você é o esperto. Ai, meu Deus, é assim então que você se entende. Você é um mero repórter. Donald Trump, além de ser formado em business, em universidade famosa dos Estados Unidos, né? Ele, já é a segunda vez que entra como presidente americano, é bilionário, portanto não é ele o incompetente nem o arrogante. Mas, vamos deixar o William Vac para lá porque não vale a pena. Tudo isso que eu disse não passa de uma visão distorcida da realidade, pois de uma forma mais fácil para ser entendida, é como se Donald Trump estivesse se utilizando daquela parábola do bode na sala. Como bem lembrou, inclusive, hoje pela manhã, o grande Alexandre Garcia. Essa parábola é uma história que ilustra como a introdução de um problema artificial, que no caso seria o bode na sala, como esse problema pode mascarar problemas reais e, ao removê-lo da sala, revela a verdadeira situação, permitindo uma solução mais eficaz. Ou seja, você tem um problema, a parábola conta que é colocado um bode dentro da sala, o problema aumenta, passa-se um tempo, quando se retira o bode a coisa alivia. É óbvio, não é? Então, Donald Trump colocou aí um bode de 34% inicialmente na sala de Xi Jinping e o chinês resmungou. Então Donald Trump colocou outros bodes até chegar a 145%,
de 125% subiu para 145% de tarifas contra Xi Jinping. Agora, a China já está anunciando que quer se sentar à mesa para discutir com Donald Trump como retirar o bode da sala. Simples assim. Mas parece que o tal William Vac não entende nada de parábolas, né? E por falar nisto, ontem o secretário de Estado americano Marco Rubio deu uma entrevista muito boa para o filho de Donald Trump, que é conhecido como Don Jr., né? Em seu podcast. E que foi muito interessante, por isso eu tirei um trecho para trazer a vocês, que eu achei muito interessante. Uma das perguntas feitas por Don Jr. foi o que o Marco Rubio poderia falar sobre o impacto da liderança, que parece ser uma mudança mais ampla para o hemisfério ocidental, e se poderia ser comparado com a doutrina Monroe, né? Ou Monroe. A liderança é referente aos Estados Unidos, né? Don Jr., como é chamado, emendou outra pergunta ao questionar o que Rubio poderia falar sobre as oportunidades de abalar os alicerces do comunismo no hemisfério ocidental e construir alianças americanas fortes e duradouras no território americano, seja com Nayib Bukele em El Salvador, Javier Milei na Argentina, Maria Corina Machado na Venezuela e talvez outros. Como tudo isso lhe parece, Marco Rubio? Agora, antes de dizer a resposta, eu quero lembrar para quem não lembra, né? Para quem não sabe, o que significa a doutrina Monroe, que foi proclamada pelo presidente norte-americano James Monroe em 1823 e foi uma declaração que estabelecia a política externa dos Estados Unidos para com a América. Em resumo, a doutrina afirmava que o continente americano não deveria mais ser sujeito à colonização ou interferência europeia, sendo que os Estados Unidos não interferiam em assuntos europeus. Muito bem. Marco Rubio respondeu o seguinte, e é aí que eu achei interessante. Sim, pois a linha de base é que os Estados Unidos querem ser amigos dos nossos amigos, amigos dos Estados Unidos. Completou ele. Então, por muito tempo, se você fosse um aliado dos Estados Unidos ou pró-Estados Unidos na região, nós meio que o deixava você quieto. Mas se você fosse um incômodo, como é, por exemplo, a Nicarágua, Cuba ou Venezuela, por exemplo, então fazíamos todos esses acordos com você para tentar agradá-lo e ganhar confiança e dessa forma poder controlá-lo, mesmo sabendo que alguns países eram anti-americanos. Então, revertemos tudo isso e agora queremos fazer acordos com países como Guiana, Argentina, Paraguai, Costa Rica, Panamá, El Salvador e República Dominicana. O presidente do Panamá, por exemplo, é muito pró-americano, o que significa que ele quer ser nosso aliado, nosso parceiro. Então fizemos um esforço concentrado para alcançar esses países que têm governos e líderes que querem se alinhar aos Estados Unidos, não apenas em questões regionais, mas também internacionais, e encontrar uma maneira de fazer com que esses líderes democraticamente eleitos voltem ao seu povo e digam: ei, existem benefícios em ser amigo da América. Aqui estão os benefícios. O que eu achei interessante é que, não sei se por cautela ou por estratégia, Marco Rubio não cita o Brasil, que é o gigante sul-americano, o que chama atenção, né? Mas Marco Rubio continuou, dizendo que ao mesmo tempo esta aproximação com países amigos nos permite definir claramente quais são os países inimigos dos Estados Unidos, infelizmente, como Cuba
Nicarágua e, obviamente, a Venezuela. Mais uma vez, Rubio não cita o nome do Brasil nessa lista, nem a favor nem contra. Essa é o que chama atenção, porque, evidentemente, que sendo o Brasil ainda o principal parceiro comercial, o segundo principal parceiro comercial dos Estados Unidos e vice-versa, é de chamar a atenção que não cite o nome desse país. Afinal de contas, o Brasil é um país amigo ou um país inimigo? Eles sabem a verdade. Eles sabem que nesse atual momento, com esse atual governo, o Brasil não é amigo dos Estados Unidos. É muito mais amigo de China, de Rússia, de Irã, de Venezuela. Nós sabemos isso. Agora, quando uma administração de um governo como o nosso, né, não possui um plano, não estabelece prioridades para a economia que faz o país crescer, nós somos obrigados a viver na base do acho que as coisas vão melhorar ou acho que as coisas vão piorar. É justamente isso que está acontecendo nesse exato momento, onde o Brasil pensou que pelo fato de Donald Trump estar taxando em até 145% as exportações da China para os Estados Unidos, então os americanos poderiam comprar mais do Brasil, que só está taxado em 10%, e com isto nossas exportações aumentariam substancialmente. Como seria bom, né? A partir do momento que Trump anunciou ontem que limitará as tarifas para todos os países em 10% pelo prazo de 90 dias, isto neutralizou a vantagem tarifária brasileira, que poderia aumentar nosso volume de exportações para os Estados Unidos, além de abrir perspectivas para outros mercados. Além disto, com esse efeito sanfona de Donald Trump, de aumentar e depois diminuir tarifas para quem quiser exportar para os americanos, causa incerteza para o mercado, pois não dá para fazer nenhum tipo de previsão de negócios nesse período de 90 dias. Não dá para investir, para fechar contratos sem saber se as tarifas vão aumentar, vão cair, enfim. Claro que sabemos que a China deixará de comprar grãos dos Estados Unidos durante essa guerra comercial. O que, teoricamente, poderíamos imaginar que eles poderiam, então, comprar muito mais grãos do Brasil. Porém, outros países produtores também competirão por essa lacuna deixada pelos Estados Unidos. Verdade é que sobrarão muitas oportunidades ofertadas pela China daqui por diante. E os países que estiverem preparados para isto poderão tirar proveito. Para se ter uma ideia, ontem a gigante Amazon anunciou que cancelou todas as importações que fazia ou que faria da China, devido ao aumento das tarifas. E esta é uma perda significativa para o país como a China, que vive de produção. Então está na hora do nosso país parar de se aventurar, sentar na cadeira e conversar diplomaticamente com seus pares para estabelecer um plano econômico para fazer o Brasil avançar e para fazer o Brasil ter condições de superar situações como essa de aumentos de tarifas, guerras comerciais, porque uma coisa é certa, a situação vai estremecer muito mais entre Estados Unidos e China e vai afetar o mercado econômico mundial. É uma mudança geopolítica e por isso a pergunta de Dom Júnior, feita ao Marco Rubio sobre o Plano Monroe, tem tudo a ver. Os Estados Unidos querem voltar a negociar somente com países parceiros e deixar de lado os que não são. E é justamente aí que o Brasil tem que se decidir. Vamos ficar com quem? Com a China ou com os Estados Unidos? Eu espero que o Brasil fique com Donald Trump, para o bem do nosso país. Ok, meus amigos? Era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado, como sempre digo. Deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar por aqui também. Colaborem, ajudem o Terra Brasilis News, tornando-se membro, né? Clicando aí no botão abaixo do vídeo, torne-se membro. Planos de R$ 1,99, R$ 4,99 ou R$ 7,99 por mês. É uma maravilha. Aqui é melhor que Black Friday. Ou você pode colaborar fazendo Pix. Não posso ter vergonha de pedir, todo mundo pede. Afinal de contas, relógio parado não funciona. Ou seja, relógio atrasado não adianta. Não é isso? De qualquer forma, o que eu desejo é que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.